A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, irmãs e ouvintes da Palavra de Deus. A Palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 12, e o versículo 27 nos diz: Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Olha o que Deus realmente faz para que nós possamos entender a importância de cada ser humano que pertence ao corpo de Jesus Cristo. Cabeça é o cérebro de tudo. Cabeça é o que comanda tudo. E o cabeça da igreja se chama Jesus Cristo de Nazaré. É o que dá todo o comando, é o que tem o controle praticamente de tudo. Mas ele comanda o quê? Os órgãos, os membros deste corpo. E todos estes membros têm uma importância tremenda, extraordinária. Aí o próprio realmente Deus, ele faz a comparação em 1 Coríntios ainda, dizendo assim, o versículo 14 a seguir: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de ser parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todo fosse um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não pertenço, não preciso de você, digo. Nem a orelha pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem ser fracos são indispensáveis, e membros que pensam serem menos honrosos tratamos com especial honra, e o membro que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando ao homem os membros que dele tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado um pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros membros também sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Aqui está falando, querido. Eu pergunto para você: adianta ter o cérebro, a cabeça, se não houver coração? Tem como o corpo funcionar? Adianta ter coração se não tiver as veias? Tem como o coração funcionar? Os olhos têm a sua função de enxergar. Os ouvidos têm a função de ouvir. A boca tem a função de falar, também de se alimentar. Todos os membros do corpo têm uma validade tremenda, extraordinária. Se você pegar, para você ter uma noção, os fios de cabelo que estão dentro das narinas, que muitas vezes são até cortados, serve realmente para impedir que a poeira adentre nos pulmões das pessoas. Nós vemos realmente a importância tão grande de todos os membros do corpo, e não podemos indispensar, dizer eu não preciso desses membros. Tem uma validade tremenda, extraordinária. É a mesma coisa que acontece no corpo de Jesus Cristo. Ele é o comandante supremo. Nós pertencemos ao corpo de Jesus Cristo. E
Muitos acham porque tem um cargo, dizendo sou apóstolo, profeta, pastor, ou seja lá realmente a posição, acha realmente que está em proeminência muito mais do que outro. Eu tenho algo no meu coração que um dos membros do corpo que mais é desvalorizado, mas tem uma importância tremenda, extraordinária no nosso corpo físico. Talvez você não pensou isto. Ele não é tão bonito, não. Ele não tem uma aparência elegante como os olhos verdes, azuis. Ele não tem talvez uma beleza tão como uma orelha realmente ali bem alienada, muito alienada, não digo delineada. Não tem. Mas eu pergunto para você, ele não é decoroso, mas eu pergunto, o dia que você realmente tiver problema no seu ânus, aonde sai cocô fedido, eu pergunto, tem condições de funcionar? Não é valorizado, não é respeitado, não é bonito, mas é um dos órgãos mais valorizados, que tem mais valor na vida do ser humano. Se a pessoa ficar aí 5, 6 dias sem fazer cocô, vai simplesmente, acontece casos de cocô até sair pela boca das pessoas. Agora a gente valoriza muitas vezes os olhos, as mãos, muitas vezes os pés pintando. Eu não estou dizendo que a gente não deve valorizar realmente o nosso corpo físico, não é isso. Deus faz uma comparação, Jesus Cristo é o cabeça, mas ele funciona comandando o restante do corpo espiritual. E todos, independente de cargo, posição social, ministerial, título realmente aí que essa pessoa tem, todos têm um valor tremendo, extraordinário. Eu me lembro umas irmãs da Bahia que morou realmente onde eu morava, lá no Paraná. Tinha uma igreja realmente lá na Bahia que estava bombando, extraordinária. A igreja realmente como dizer, uma explosão extraordinária. O líder daquela igreja achava que deve ser eu que sou o bambambam, eu que sou o tal. E aí uma irmãzinha simples, humilde, e ela ficava com os olhinhos fechados durante o culto. E aquele pastor se incomodou. Um dia chegou para ela, irmã, a senhora não precisa vir mais no culto. A senhora só vem para dormir. Aquela irmã entristecida saiu daquela igreja. O trabalho veio abaixo. Aí eles vão buscar realmente a Deus em oração. Deus falou, a única que buscava verdadeira minha presença nesta localidade, vocês expulsaram ela. Eu pergunto para você o ânus da pessoa, ou um linguajar mais chulo, as pessoas falam o cu da pessoa. É muito bonito, ele é decoroso, ele é realmente algo agradável, mas é uma importância extraordinária no nosso corpo físico. Então nós temos que respeitar todos os membros do corpo de Jesus Cristo. Todos têm um valor tremendo, seja grande, seja pequeno, esteja na frente ou atrás, uma proeminência ou não. Tudo é comandado pela cabeça chamada Jesus Cristo. Você sabe o que está faltando para a igreja? Saber que o comandante supremo se chama Jesus de Nazaré. Nós precisamos ler um pouco mais a Bíblia. Nós precisamos ver aqui o que Deus está dizendo. Ele está falando assim, um corpo físico, quando um membro sofre, quando um membro está doente, todos os demais membros também vão sofrer. E você sabe uma dor de cabeça, que é o cabeça? A dor de cabeça é porque algo está acontecendo de enfermidade, talvez até numa unha. É uma unha inflamada. Talvez ali realmente num dedo inflamado. Até o cabeça sente, vem a febre, o corpo todo sente. Isso significa, Jesus está dizendo aqui, ele está mostrando a representação de um corpo físico. Todos os membros do nosso corpo físico, eu dei uma analogia aqui, até um pouco meio dura,
do nosso ânus. Eu pergunto, fica uma semana, desvaloriza o seu ânus durante um mês, 2 meses, fala, não tem tanta importância, ele é feinho mesmo, tudo rogadinho mesmo, não tem importância, você vai soltar fezes para a boca. Precisa realmente abrir ali uma cirurgia, colocar uma bolsa de colostomia. Você sabe o que a gente precisa é valorizar os nossos irmãos em Cristo Jesus. Não é valorizar quem dá um dízimo alto ou baixo. Eu sou dizimista também, porque a pessoa é empresário, porque veste bem, tem um paletó bonito de marca, sapato bico fino. Seja uma pessoa que tenha realmente um estudo. Claro que é muito bom teologia. Pessoas que têm aí uma homilética, hermenêutica, talvez um conhecimento mais profundo da Bíblia, mas muitas vezes você sabe quem está sustentando esses trabalhos? Irmãzinha que muitas vezes eles alegam que estão dormindo. Pessoas que estão sustentando a obra e a gente pensa, porque está na frente, eu sou um conferencista que viajo desde 1990, a gente pensa que a gente que é o bambambam. Que os milagres estão acontecendo porque é a gente. Não. Está sendo comandado pela cabeça chamada Jesus Cristo. Mas tem pessoas intercedendo pelo JC Machado. Tem pessoas dando sustento realmente ao JC Machado. Tem anjos trabalhando realmente em favor do trabalho de JC Machado. Então nós vemos a importância, tá? Seja apóstolo, seja profeta, seja operador de milagre, os dons, você analisa realmente aqui 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, todos são membros do corpo. O olho não pode dizer eu não preciso do pé, o pé não pode dizer eu não preciso do olho, a mão dizer eu não preciso do pé, o pé pode dizer eu não preciso da mão. Todos os membros têm um valor extraordinário. Você sabe o que significa? Deus está dizendo, tenha respeito pelos membros do corpo de Jesus Cristo. Respeite o seu irmão em Cristo Jesus. Respeite um membro, por mais simples que seja, sandalinha, talvez um sapatinho simples, uma roupinha humilde. Talvez você não valoriza ele, mas talvez seja um órgão mais importante como o nosso ânus, que não é tão bonito, mas que tem uma importância grande no nosso corpo físico. Que Deus possa ter misericórdia da nossa vida. Que Deus possa ter misericórdia desses impérios que estão se montando para se aproveitar do povo, montando realmente impérios para ganhar dinheiro, achando que eles que são, o povo procura eles, achando que eles que são. Sem a cabeça nós não somos nada, a cabeça se chama Jesus Cristo, é o que comanda tudo. Mas a igreja não funciona sem os demais membros. Nosso corpo físico também não funciona. Se faltar um membro, está manco. Está realmente ali mutilado. Se você perder realmente uma mão, vai fazer falta. Se você perder um pé, vai fazer falta. Se você perder um ouvido, vai fazer falta. Se você perder um ânus, que não é tão decoroso, tão bonito, é algo rugado, que está escondidinho, muitas vezes ali até fedido, mas tem uma importância muito grande no nosso corpo físico, e no corpo espiritual é da mesma maneira. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que nós possamos acordar, meu Deus, o povo precisa acordar, meu Deus, essas pessoas que não valorizam, Senhor, o Senhor como cabeça, não valoriza o Senhor como o principal, meu Deus, que comanda o restante do corpo. E todos os membros têm valor para ti, Pai. Ó Deus, acorde o teu povo, desperta o teu povo. Ó Deus, não deixa o teu povo ser enganado. Eu te peço, Pai, e eu te agradeço, ó Deus, no nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus.